Seja muito bem-vindo ao canal Escatologia Consumada. É sempre um privilégio contar com sua atenção e presença nessa caminhada pela verdade revelada da Nova Aliança. O estudo hoje vai direto ao ponto. Viver no Espírito, fora das amarras do sistema religioso, é a verdadeira expressão da vida em Cristo. Uma vida livre, plena e consciente da presença de Deus que habita em você, habita em mim, habita em nós. Como está escrito em 2 Coríntios, nós vamos ler agora, capítulo 3 e versículo 17, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Olha o que nos diz essa passagem maravilhosa. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Mas essa liberdade não é libertinagem. É vida real no Espírito, sem depender de templos, rituais ou estruturas humanas. É a própria essência da nova aliança já em vigor. Se você deseja continuar crescendo nesse entendimento libertador, aproveita agora para se inscrever. Se ainda não se inscrever no canal Escatologia Consumada, ative o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa sair das sombras do sistema e viver a realidade do Reino de Deus. O meu agradecimento especial a você que está nos assistindo pela primeira vez. Que essa mensagem traga luz ao seu coração. E a você que já caminha conosco, meu muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Sua presença é fundamental. Fica até o final do vídeo, deixe seus comentários e vamos direto ao estudo. Portanto, na revelação da escatologia consumada, cremos que a vida no Espírito é a manifestação visível e plena da nova aliança já cumprida, e ela não pode ser vivida dentro das limitações do sistema religioso. O sistema religioso, como seus templos, hierarquias, rituais e ordenanças, representa uma continuação do velho pacto, que foi abolido em Cristo. Viver no Espírito é viver na liberdade dos filhos de Deus, numa comunhão direta com o Pai, sem necessidade de intermediários ou estruturas carnais. Como nós podemos ler novamente aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que nos diz: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade só é possível fora do sistema que aprisiona, que te impõe medo, que te impõe culpa e barganha para manter o controle sobre os crentes. Ou seja, onde o Espírito reina, há liberdade. E há uma liberdade plena. Porque não há mais leis de Moisés, nem condenação, nem sacrifícios a oferecer. Olha o que nos diz Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, segundo a carne, tratando-se dos rituais da lei judaica. Exatamente. Portanto, a nova aliança, ela é espiritual, ela não é carnal. A nova aliança consumada em Cristo não é escrita em tábuas de pedras, como foi no antigo pacto, mas nos corações.
ela é vivida por meio do Espírito que habita em cada filho de Deus, guiando em verdade, liberdade e justiça. Como, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 16, a palavra, através do apóstolo Paulo, nos diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, esse Espírito de Deus, ele testifica, ou seja, ele te convence, ele te deixa certo dentro da palavra que você é filho de Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela é muito importante para nós. Ela é vivida por meio do nós vivemos por meio do Espírito que habita em cada filho de Deus. E a palavra diz que essa verdade que está em nós através do Espírito nos guia em toda a verdade. O sistema religioso, ao contrário, tenta institucionalizar o relacionamento com Deus, criando regras, horários, templos e rituais, como se a graça pudesse ser administrada por homens. Portanto, o que Hebreus fala aqui em Hebreus, capítulo 8, e o versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Portanto, a palavra de Deus, ela, quando se trata aqui desse assunto, que ele porá as leis no seu entendimento, a palavra. Nós recebemos e constantemente estamos recebendo, alimentando com a palavra de Deus viva e eficaz nos nossos corações. E através do entendimento. Como, por exemplo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo... vamos ver aqui do versículo 11. Olha o que nos diz. Porque quando os homens sabem as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós recebemos o Espírito, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Você, eu, nós recebemos o Espírito de Deus. E é para nos guiar em toda a verdade, naquilo que é de Deus, para que assim nós possamos ter liberdade em reinar com vida. Continuando, as coisas as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Ou seja, não precisa você cursar uma teologia. Não é preciso você fazer cursos que te capacita conhecimentos intelectual para falar de Deus. Não. O que diz a palavra aqui é o seguinte: mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Além disso, ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Homem natural, ou seja, quando você diz que a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja de pedra, é uma estrutura humana, esse entendimento ele não se relaciona com o entendimento espiritual.
Ela não esse entendimento não se relaciona com o que o Espírito ensina, mas sim são palavras do homem que no momento, não está sendo guiado por Deus para falar aquilo. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a palavra que foi pregada pelo apóstolo Paulo, da qual ele recebeu por revelação. E além de que o próprio apóstolo Paulo, ele falou que mesmo que um anjo do céu viesse a falar, ensinar outro evangelho do que ele tem pregado, seria sem valor algum, seria anátema. Ao que diz aqui Gálatas capítulo 1, versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele pregou e continua os seus escritos dentro da Bíblia, que o templo de Deus somos nós. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, na nova aliança não existe mais lugar sagrado, pois o próprio crente é o templo. Deus não habita em catedrais, nem em denominações registradas, mas em cada filho nascido da fé. O sistema religioso tenta reconstruir o templo físico que foi destruído, enquanto o Espírito edifica o templo espiritual, feito de pedras vivas. É o que diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ainda assim, Efésios capítulo 2, versículo 20, uma grande verdade a respeito ainda deste mesmo assunto. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Exatamente isso. Então, essa edificação não depende de localização geográfica, nem de eventos cerimoniais. A vida no Espírito se manifesta na comunhão dos santos, no amor mútuo, na liberdade e na maturidade da fé. Portanto, o sistema religioso nega a plenitude do que foi consumado. A vida no Espírito só é possível quando se abandona a mentalidade do velho pacto, que é baseada em obras, méritos, intermediários e leis. O sistema religioso é uma negação prática da cruz, pois tenta manter vivo o que Deus já destruiu. Ele oferece batismos, unções, jejuns, vigílias, dízimos e altares.
Contudo, como se a obra de Cristo estivesse incompleta. Vamos ler aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 12 e o 14. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam... vamos ler o 14. Porque como uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Portanto, você é uma obra completa de Deus. Sim, você é uma obra completa de Deus, aperfeiçoado, perfeito em Cristo. Aqui, além de que fala que você é uma obra santificada, Paulo afirma também no seu livro de Colossenses capítulo 2, versículo 10, que você é perfeito nele. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, com essa perfeição, com essa vida santificada no Espírito, você é livre. Você tem liberdade para servir a Deus, aonde quer que esteja. É o que diz a passagem de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não os torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Pronto, é isso. Quem vive no Espírito não precisa de plataformas religiosas para ser aceito, nem de sacrifícios para ser abençoado. Já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, não foi com algumas, não, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Portanto, a vida no Espírito é a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Jesus anunciou que não se adoraria mais em montes nem em templos. Isso descrevendo um diálogo que ele teve ali com a mulher samaritana, ali no poço de Jacó. Vamos ler. É João capítulo 4, versículo 21 a 23. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Viu? Não tinha lugar designado, confinado, que você teria que buscar Deus. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. E além disso, Deus é que busca esses verdadeiros adoradores. Portanto, a adoração agora não depende de local físico, nem de cerimônias religiosas. É contínua, espiritual e interior. Cremos que a vida no Espírito não é uma reunião semanal em um templo, mas uma vida diária de consciência espiritual, de gratidão, de liberdade e de serviço no amor de Deus. Amém? Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, isso é muito... Eu fico muito gratificante a Deus
para um momento como este, em que estamos vivendo momentos de gratidão pela sua palavra revelada em nossos corações. Portanto, em Cristo fomos chamados a uma liberdade real, a uma adoração em espírito e em verdade, que independe de lugares sagrados ou práticas religiosas visíveis. A vida no espírito é a verdadeira comunhão, o verdadeiro templo, a verdadeira igreja. E tudo isso acontece fora do sistema religioso, porque o reino não está em paredes, mas dentro de você. Meu muito obrigado por ter acompanhado esse estudo até aqui. Que essa palavra edifique muito a sua vida. E se ainda não se inscreveu ainda no canal, se inscreva agora, isso é um pedido meu, uma solicitação. Porque isso contribui muito para o fortalecimento do canal. Ative o sininho das notificações, isso é muito importante também. E deixe seu like, isso é muito importante, deixe seu like. Caso você ainda não se inscreveu e não sabe como se inscrever, pode deixar nos comentários. A gente pode até fazer quem sabe um vídeo instruindo como fazer essas coisas, porque é importante para o desenvolvimento do canal. Na medida que queremos que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas que estão precisando dessa liberdade em Cristo através da escatologia consumada. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.